O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, nós que estamos em casa, nós que estamos aqui, vamos agora nos acomodar para acolher, para receber, para trazer para dentro do coração aquilo que o Senhor preparou para todos nós, para a igreja toda nesse final de semana. Mas hoje eu quero partilhar com vocês. Precisamos dar testemunho das coisas, né? Então, durante a semana eu faço o esquema da pregação do final de semana. Mas ontem, enquanto o padre Reginaldo pregava, e a gente precisa estar sempre atento nas coisinhas pequenas, né? O padre Reginaldo disse uma coisa na homilia que me fez pensar, de ontem à noite até hoje à tarde, fez mudar todo o meu projeto de homilia. Estava tudo pronto, está aqui. Então eu quero agradecer o padre Reginaldo por aquilo que ele disse para nós, para a igreja toda ontem. O padre Reginaldo citou na homilia de ontem, da primeira sexta-feira do mês, o conceito da Dei Verbum, que é um dos documentos do Concílio Vaticano II, que fala sobre a revelação de Deus, que Deus se revela a nós, a partir da sua palavra, na pessoa concreta de Jesus, que a gente faz uma experiência, e se revelando a nós, Deus também quer revelar a nós aquilo que nós somos. Então, a partir dessas duas ideias, eu mudei o meu projeto de homilia. Então, a primeira coisa, Deus se revela a nós, de modos diferentes, em tempos diferentes, momentos diferentes. Nós precisamos, como um ato de fé, nós temos que professar a nossa fé, dar o nosso testemunho. Deus está se revelando à humanidade inteira nesse momento de pandemia. Ele está mostrando quem Ele é Deus, e quem nós somos. Somos seus filhos, mas somos criatura. Dependemos dEle, precisamos dEle. E no meio de tudo isso,
Deus está mostrando para nós quem nós somos: frágeis, pequenos, necessitados, orgulhosos, perdidos, desorientados, sem discernimento, confusos. Um pouquinho de tudo estamos vivendo, no macrocosmo e no microcosmo, na igreja inteira, dentro da nossa casa, nos países do mundo inteiro e aqui na nossa cidade, lá no Vaticano e nas nossas pequenas paróquias, do Papa ao mais simples fiel, todos nós, né? Expostos, frágeis, necessitados de alguma coisa. E aqui eu vou dizer hoje, no âmbito em que vivemos, mais do que de uma vacina, necessitados de Deus. Mais do que uma vacina, necessitados de fé, para acolher hoje o que Jesus está revelando para nós. Coragem, não tenham medo nem da morte, porque a gente tem uma vacina contra a morte, a eternidade. Então não temam, coragem. É Deus, né? Nós precisamos de Deus, também precisamos de uma vacina, porque nós queremos o progresso da humanidade. Deus deu para nós capacidades, queremos uma vida saudável, obviamente, mas nós, cristãos, nós queremos Deus, precisamos dele. Ele vacina o nosso coração e também a nossa consciência. Quando a gente olha a primeira leitura de hoje, sempre nesse contexto de Deus se revelando a nós e Deus revelando a nós aquilo que somos. Então, no coração da primeira leitura, esse emblemático texto do livro dos Reis, da vocação de Elias. O Elias acabou de perceber a grande obra de Deus, porque ele venceu todos os profetas de Baal. Ele reza, ele se coloca diante de Deus no Monte Carmelo, ele reza e Deus faz, Deus se manifesta. Vocês lembram, né? O fogo que desce do céu queima a oferta do cabrito, com a água que tinha no rego, queimou tudo, dizimou tudo, até o altar foi dizimado. Só que ele teve que fugir, porque a rainha e todos os sacerdotes de Baal queriam matá-lo. Então ele está num momento meio bad, meio triste, ele está meio escondidinho, foi lá se esconder. O que eu fiz, para que isso, o que está acontecendo, quantas perguntas, por que eu estou sofrendo, o que está acontecendo, o que eu fiz de errado, né? Ele está ali todo precisando do padre Rodrigo para uma conversa, precisa pôr em ordem os botõezinhos dele, os pensamentos dele. E Deus se revela para Elias. De que forma? Não foi no trovão, não foi no vento, não foi no fogo, na brisa suave. Passou na tranquilidade, enquanto ele rezava. Então Deus está nos chamando agora, nesse tempo onde tanta gente fala tanta coisa, onde a gente escuta tanta coisa, tantas ideias diferentes. Faz silêncio, acalma teu coração, deixa Deus se revelar na brisa suave, deixa Ele passar na sua vida agora, suavemente, no silêncio da oração, junto com a tua família. Procura, nutre nessa semana, retoma esse texto aqui do livro dos Reis, encontra um momento para você fazer silêncio, para você ouvir no silêncio da brisa o que Deus deseja revelar para você, e deixa Deus nesse silêncio suave revelar aquilo que você é, aquilo que você traz no coração. Quando a gente vai com essa mesma ideia para o Evangelho, a gente encontra um outro personagem. A primeira leitura Elias, a segunda no Evangelho, o segundo personagem é Pedro. Deus quer de novo se revelar aos seus discípulos, né? Ele manda os discípulos fazerem a travessia, ele vai despedir a multidão. Jesus deseja fazer um momento de silêncio. Jesus está rezando no Evangelho de hoje, ele fica com o Pai, sozinho, a necessidade também de se enfrentar e de se encontrar naquela solidão povoada por Deus, que a gente precisa disso. A gente se encontra ali, né, na solidão da nossa vida,
da nossa existência, e Deus fala com a gente, Deus se revela. Jesus queria que o Pai se revelasse na vida dele, e o Pai confirma revelando para Jesus aquilo que ele é, o Salvador. E Jesus vai ao encontro dos seus. A primeira coisa que sempre me chama a atenção nesse texto aqui é que estão lá dentro da barca os bambambãs, os pescadores, aqueles que estão na crista da onda. Somos nós os discípulos. Pedrão está lá, todo rompante, cheio da bola, né? De repente começa uma gritaria, um perereco dentro dessa barca. É um fantasma, tá ventando, mas foi uma confusão. Eu imagino sempre essa cena aqui. Os apóstolos, o grande Pedro, cortou a orelha de Malco, falou, gritou numa gritaria, cheio de medo. A revelação de Jesus provoca medo, às vezes, na nossa vida. A gente tem medo de se encontrar com Jesus, de descobrir quem a gente é. Foi um pouco o que aconteceu aqui. Então Jesus se revela, ele anda sobre as ondas, ele faz o mar calar, ele acalma a tempestade, ele cura, ele restaura, ele liberta, e ele anda em cima das águas também. Agora, a presença de Jesus também coloca Pedro diante daquilo que ele é. Um pouco atrevido, rompante, mas vai querer andar em cima da água. Justamente o Pedro, que sabe o que é o mar, ele é um pescador, ele sabe o que é o mar agitado, ele sabe o que é uma tempestade. Tem hora que todos nós temos um pouquinho dessas atitudes aqui de Pedro, né? A gente se mete a fazer aquilo que não é pra gente. Andar em cima da água. Às vezes tem alguém que anda em cima de água, a gente anda no chão, firme, né? Mas não na água, mas só Jesus podia, mas Jesus é Deus, né? Ele quer se colocar na altura de Jesus. E tem que fazer uma experiência de quase se afundar, né? Quando está afundando, vem lá Jesus, pega na mão do Pedro, ó Pedro, eu ando em cima da água, você não, você pesca, você anda com o pé na terra, mas não em cima da água. Às vezes a gente também quer andar em cima da água, né? A gente quer se colocar no lugar de Jesus, fazer o que... Não, nós temos que fazer a nossa parte, deixar Deus fazer a parte dele na nossa vida e revelar para a gente quem somos. Quanta necessidade de resiliência nós temos nesse momento, quanta necessidade de organização, de disciplina nós temos nesse momento, quanta necessidade de altruísmo, de partilha nós precisamos exercitar, de zelo uns pelos outros nesse momento. Precisamos descobrir esses valores dentro do nosso coração e não nos metermos a fazer aquilo que não é da nossa alçada. Mas que bom, né, que nós podemos gritar para Jesus quando a gente se encontra com aquilo que tem de pior na gente. Que bom, não é, que a gente pode gritar socorro para Jesus quando a gente se encontra com os nossos medos universais, com as coisas que não estão bem dentro da gente. Que bom, a gente tem a quem gritar. Jesus, salva-me. Jesus, tem piedade de mim, ó Jesus, faz alguma coisa, não me deixa afundar. Quando a gente está afundando, por causa da fé, a gente pode gritar, Jesus, salva-me. Então, se nesse momento de pandemia, em alguma situação da vida, da nossa vida, não só economicamente falando, hein? Mas em tantas outras situações que essa pandemia está nos colocando, então se a gente estiver sentindo que ele está afundando, então a gente pode gritar por causa da fé, Jesus, salva-me. E às vezes a gente até pede ajuda para os outros que estão perto da gente. Escuta, me ajuda, fica comigo aqui. Você não pode fazer nada, mas fica perto de mim pelo menos. É bom saber, tem hora que a gente pode contar com alguém, né? Perto da gente. É bom isso. A gente pede para Jesus fazer isso, a gente também pode pedir para alguma pessoa, fica perto de mim, fica aqui comigo. Isso tudo é a experiência que a gente vai fazer da fé. Deus se revela, e se revelando, Ele revela para nós aquilo que somos. Então tiremos proveito de tudo isso, né? Enquanto estivermos nos sentindo desorientados, perdidos, angustiados,
E está todo mundo um pouco assim, né? Não tem um remédio, né, Padre Rodrigo? Não tem, né? A gente tem que passar por isso. A gente tem que enfrentar esse momento. Não tem um comprimidinho que a gente toma, acabou, agora não tem. A gente vai ter que rezar, vai ter que sofrer, vai cair, levantar, continuar. Até passar isso. Não vai passar tão rápido assim, né? Porque para estragar é um instantinho, mas para pôr em ordem depois é um tempo inteiro, é uma vida inteira para recolocar em ordem as coisas. Então nós precisamos de paciência. Nós precisamos de coragem, precisamos de fé, precisamos de esperança. Então eu concluo lembrando, né? Acolhamos essa forte palavra que está no Evangelho hoje para nós. Meditemos também sobre isso. Coragem, é uma palavra de Jesus, sou eu, coragem, não tenhais medo. Guardemos isso para nós, seja o tesouro, a pérola que nós vamos encontrar dentro do nosso coração, para nos fazer continuar caminhando, e para que nós possamos, confiantes nessa palavra, permanecermos com Jesus em pé.